Saudações, ó, grandes bastiões. E aí, tranquilidade? Sexta-feira, início de finalzinho de semana, você está pensando em gastar uma pratinha, tudo aquilo que o titio fala para você não fazer. Mas você é teimoso, e aí o nosso canal, que às sextas-feiras fala de investimento, vem mostrar para você o que você está perdendo em não investir, e não guardar um din-din. Que é bom, que nós não tivemos a mentalidade, nós não tivemos o ensinamento lá atrás em guardar dinheiro. Isso realmente não nos foi passado. E aí, gente, baseado nisso, hoje é o nosso primeiro bate-papo sobre entendendo ali o que seria o medo de investir. Por que que essa é a mentalidade que as pessoas têm a respeito de investimento? O que é o medo de investir e de onde ele vem? Esse é o primeiro questionamento que nós vamos fazer hoje. Nós vamos explorar aqui as raízes psicológicas da aversão ao risco e da insegurança financeira. Segundo, mitos comuns sobre investimento. Nós vamos dar uma desmistificada a respeito da ideia de das ideias erradas, né? Investir é só para ficar rico ou é sempre muito arriscado? Vamos entender. A importância de começar pequeno, com consistência e andar sempre para frente, entendeu? Com calma. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, e assim vamos. Primeiro, segundo, terceiro passo. Mesmo que pequeno, modesto, faça. O importante é a consistência. E aí vamos entender qual é o real papel da educação financeira. E, em quinto lugar, os benefícios de superar o medo de investir. Esse é o nosso primeiro bate-papo sobre essa ideia. E o medo de investir é uma barreira comum que impede muitas pessoas de explorarem o mundo das finanças, o mundo dos investimentos e construírem um futuro mais seguro para si, para a sua família, para todos de um modo geral. Mas, afinal, o que é esse medo e de onde ele vem? As raízes psicológicas do medo de investir, elas vêm de onde? É exatamente o quê? É a aversão ao risco, que seria o quê? É uma característica humana natural. O ser humano, por si só, ele tem receio em relação ao desconhecido. Então, a ideia dele, pô, eu vou deixar aquilo ali, ele ter que confiar algo a um terceiro, só que a gente vai entender essa história toda na prática. Nossos cérebros, eles são programados para nos proteger, entendam. E isso inclui evitar situações que percebemos como perigosas ou incertas as coisas possam ser. Só que é aquilo que o Titi já falou para vocês. Entenda, quer correr pouco risco? Não tem problema. Você vai lá, você vai fazer o investimento num fundo de renda fixa. Beleza. Quer correr um pouco mais de risco de uma forma equilibrada? Sem problema. Você vai fazer o quê? Você vai tomar conhecimento daquilo que você está fazendo e aí vai fazer o quê? Daí você vai investir de uma forma um pouquinho mais arrojada e com isso não quer dizer que você esteja fazendo algo descontrolado, você não está fora de uma realidade fática, como diria o Chapolin Colorado, que os seus movimentos são friamente calculados e que você tem como meta um risco num valor X que vai te garantir que você não faça nada de absurdo em relação ao investimento. Entendeu? E aí, quando você entender isso, você vai fazer o quê? Pô, eu estou dentro da minha margem. É isso que você precisa entender. Você entendeu isso na prática, você vai conseguir lograr êxito em relação a essa situação.
E aí, essa viés da perda, né, que tendemos a sentir essa dor de entender, de observar isso como uma perda, é uma forma intensa de que o prazer do ganho é equivalente. Perder 100 dói, mas dói o quanto? Dói mais do que ganhar 100, do que lutar para ganhar 100, entendeu? Só que você pode fazer isso tudo por meio de conhecimento. Você vai estar sempre munido de conhecimento, perfeito? Essas experiências passadas negativas que podem ter ocorrido com você ou com terceiros, elas devem ser respeitadas, mas elas devem ser também vistas da seguinte forma: tá, mas isso aí foi o quê? Foi despreparo? Isso aí foi o quê? Falta de conhecimento? Em algum momento você agiu de que forma? Onde você foi inconsequente? Entendeu? E aí tem as outras questões que falam a respeito de uma pressão social e cultural, a respeito de investimento é coisa para rico. Pobre não investe. Não, investe sim. E aí essa pressão de que você não deve investir porque você não é supostamente rico, porque o rico já sabe onde vai botar o dinheiro dele. E aí você precisa entender essa dinâmica para que as coisas possam fluir cada vez melhor. E aí você entender nesse contexto que essa insegurança financeira ela é geral, mas as pessoas que enfrentam essas dificuldades ou têm uma renda instável, ela pode sentir um medo ainda muito maior de arriscar o pouco que tem. Mas para isso, você tem investimentos que vão te gerar retorno mais modesto, mas que vão ser bem favoráveis a você começar a desenvolver o hábito de investir, de guardar dinheiro. E aí tem alguns mitos comuns, né, sobre esse investimento. Para você desmistificar, né, esse medo, é crucial você derrubar algumas ideias equivocadas que circulam por aí. Vamos lá. Investir é para rico, como já falamos, porque a ideia de que você não vai ter condição de. Não vai sobrar dinheiro, vai sobrar mês e vai faltar dinheiro, entendeu? Essa é a ideia que eles querem transmitir. Que é sempre muito arriscado. Não, não vale a pena. Não, é melhor você pegar teu dinheiro, gastar com alguma coisa importante para você. Não. Começa a pensar na ideia do quê? Do guardar o dinheiro. E aí você precisa entender que é preciso ser um gênio da matemática para você investir? Não, basta você começar de forma modesta, com muita calma e se utilizando de investimentos que tenham um risco muito menor. E aí você precisa entender que é o que o Titio sempre fala: investimento é um cassino? Não, investir não é jogar. Lembra do que o Titio já falou sobre o Tigrinho? O que o Titio já falou sobre essas bets? Pois é. Você quer jogar nessas bets? Você pode jogar à vontade. Mas isso não é investimento. Você não pode chegar e falar, não, porque eu estou aqui fazendo um investimento. Não, você está correndo risco de cada vez mais começar a perder o seu dinheiro. Essa é a ideia. E aí, a importância de você começar pequeno, porque você vai devagar, mas você vai com consistência e direção. Sempre. E aí você vai entendendo que o primeiro passo é sempre o mais difícil, que é você começar. Mas depois que você começa, você vai andando numa boa, a coisa vai surtindo efeito, vai te dando resultado, você vai adquirindo cada vez mais confiança e o suposto risco para que você obtenha um lucro um pouco maior, ele se torna o quê? Cada vez mais previsível. Entendeu? E aí, com isso, você começa a gerar aquele conceito maior ali do quê? Do quebrar algumas barreiras. Você vai investir 50, 80, 100, 120, 200, 300. Daqui a pouco você está investindo cada vez mais por conta de quê?
daquela confiança que você está adquirindo no que você está fazendo. O aprendizado, ele é gradual. Quando muitas das vezes você escutar alguém falando, não, aquele economiquez, não, porque hoje o índice da remiboca da parafuseta está em tanto. Cara, aquilo ali, você vai escutar o cara falar, vai falar, nossa, como ele sabe. Cara, de boa, aquilo ali é só prática, é só tempo. Ele só tem mais tempo de janela do que você quando o assunto é exatamente aquele. E aí você vai construindo uma confiança em relação a este mercado, em relação a como as coisas devem se desenvolver. E aí vem para você o conceito, o entendimento do que qual seria ou qual é o papel da educação financeira. O conhecimento é a principal arma contra a incerteza e o medo. Não tenha dúvida disso. A educação financeira, ela te capacita a exatamente o quê? Entender conceitos. Você vai compreender termos ali como inflação, Selic, CDI, CDC. Se não entender isso, tu vai entender o que é o SPC, né? Já entendeu, né? Se você não entender isso, você vai entender o SPC. E aí, tomar decisões consistentes, diminuir a ansiedade, identificar oportunidades. Esses são os benefícios que você vai ter absorvendo o conhecimento da educação financeira. E aí, os benefícios de você superar esse medo e começar este hábito de investir, e aí você começa a ter como retorno, desde que você comece da maneira correta, você começa a ter ganhos financeiros. A coisa começa a andar, começa a funcionar. E aí, essa autonomia ligada à tua prática que está iniciando, elas vão fazer o quê? Com que você cada vez mais se sinta seguro e confortável. Para quê? Para você fazer os investimentos corretos. E isso vai te gerar uma tranquilidade no futuro, porque você vai estar numa situação um tanto quanto mais organizada, vamos dizer assim. E aí, baseado nisso, aqueles projetos que você teria, que nós chamamos de realização de sonhos, eles se tornam mais próximos. Você não vai lançar mão do dinheiro de um terceiro para fazer isso, porque você vai ter guardado alguma coisa. Em resumo, o medo de investir é natural. A gente entende isso, mas pode ser superado com conhecimento, pequenos passos e a desmistificação de conceitos que nós já falamos aqui, como investir é para rico e tal, essas coisas assim. Mas o primeiro passo, que é o mais importante, é você perceber os benefícios de superar essa situação e aí você vai entender o seguinte: o quanto isso vale a pena. A ideia de você ter a sua cabeça num lugar fresquinho, no exato momento em que muitos estão, no mínimo, muito nervosos por conta de problemas financeiros. Gente, aqui nós terminamos o nosso primeiro bate-papo sobre investimentos. Não vamos entrar ainda em taxas. Não, primeiro nós precisamos entender a teoria das coisas. Falamos terça-feira de endividamento, quarta-feira, educação financeira, quinta-feira falamos de empreendedorismo e hoje estamos falando, sexta-feira, de investimento. Ainda temos alguns papinhos para levar, mas é como o investimento. Nós estamos no primeiro passo. Entendeu? Gente, um beijão, até segunda. E tem umas paradas aí para a gente conversar na segunda, hein? Tamo junto. Tchau, gente. Até segunda.